trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 312 – Mantendo as aparências. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Nas ruas da cidade-casa, um estranho comboio avançava lentamente. Pode-se dizer estranho, já que o comboio era composto por apenas 2 carruagens. A carruagem da frente parecia que era feita de materiais de alta qualidade, a rara madeira sacra brilhante do continente. A aparência da carruagem era muito sucinta, tinha algumas semelhanças com a carruagem que a Igreja Radiante usou, mas era visível que era mais provável ser de uma antiga família aristocrática. A principal coisa sobre esta carruagem era que ela tinha um toque exótico nela. O estilo da carruagem não era puramente feito por um trabalho artesanal humano, tinha também um trabalho artesanal dos homens-fera aqui e ali. O trabalho artesanal humano era muito diferente dos homens-fera. Os humanos eram muito ricos em materiais, então quando eles construíram as carruagens, eles iriam usar muitos pregos e partes metálicas. Mas a raça dos homens-fera não foram abençoados com recursos. Desde que eles estavam com falta de ferro, suas carruagens seriam feitas principalmente de madeira e usavam juntas de madeira para seus processos, usando a menor quantidade de metal possível. Um olho perspicaz seria capaz de dizer qual é qual. E pode-se ver que na carroçaria desta carruagem tinha um monte de juntas de madeira do estilo feito por homens-fera presentes. Se alguém fosse informado, ele poderia ver que a carruagem era muito diferente das outras carruagens usadas por humanos. Ainda mais bizarro era a besta mágica puxando a carruagem, parecia muito com um boi, mas era muito diferente. O boi tinha enormes chifres nos lados de sua cabeça, cada um tinha aproximadamente 2 metros de comprimento. Quando o boi abaixava a cabeça, ocuparia cerca de 4 metros de largura na estrada. Além da madeira sacra brilhante, a carruagem também usou um monte de cobertores branco puro feita pelos homens-fera. Se alguém sentisse isso e tivesse experiência na pradaria, eles viriam que esse era o mesmo material usado nas tendas de alto nível. Um guerreiro estava dirigindo esta carruagem, ele usava uma roupa comum de guerreiro, e em suas costas tinha um machado, ele estava dirigindo calmamente a carruagem pelas ruas. Seguindo atrás da carruagem tinha uma carruagem comum da raça cabeça de bovino. A carruagem era muito grande, era capaz de manter um monte de coisas, um servo estava sentado dirigindo a carruagem. Os pedestres estavam frequentemente observando e inspecionando as carruagens, eles se sentiram curiosos sobre a forma e a aparência da carruagem. Mas desde que a carruagem parecia pertencer a uma pessoa de status, eles não ousaram incomodar o proprietário. O proprietário da carruagem era naturalmente Zalhai. Esta foi a carruagem alterada que originalmente pertenceu a Lindsay Becker. Devido a eles terem alguns bois raivosos do chifre grande envolvidos na fabricação da carruagem, então obviamente haveria alguns traços de trabalho artesanal dos homens-fera, e porque eles precisavam ficar aquecidos, os cobertores eram fortemente usados. Shui era o único que dirigia a carruagem, ele basicamente tinha terminado de investigar as montanhas de ferro. Ele levou vários dias para explicar para Green e os outros suas descobertas. Quando Zalhai notou que Shui não tinha nada para fazer na fortaleza, ele o fez dirigir a carruagem. Shui não se opôs, ele agora estava muito convencido da habilidade de seu jovem mestre, ele estava inclusive feliz em ser o motorista da carruagem. A carruagem atrás de Zalhai era dirigida por Blochiad. Blochiad e Roquiad eram agora guerreiros do 6º nível e estavam prestes a chegar no 7º nível, o que eles mais precisavam era de experiência real. Então Zalhai os fez vir e dirigir a carruagem de suprimentos. Porque os dois pareciam exatamente iguais, Zalhai tinha feito um deles dirigir a carruagem enquanto o outro estaria dentro do espaço, alternando entre eles de vez em quando. Os dois também estavam contentes, eles estavam ou dentro do espaço ou dentro da fortaleza da Montanha de Ferro, eles não tinham nenhuma chance de sair. Eles ainda eram jovens, então este era um bom momento para aprendizado, mas eles não tiveram nenhuma oportunidade de fazer isso. Dentro da carruagem que Blochiad estava dirigindo tinham algumas commodities comuns, o suficiente para alguém usar durante uma longa viagem, o que fazia os pedestres ainda mais curiosos.
Zalhai não começou sua viagem de carruagem para a cidade-casa pelas Terras Negras, mas em vez disso, ele decidiu vir pela direção da pradaria. Isto era por causa das peculiaridades de sua carruagem, mas também para que seus suprimentos não trouxessem suspeitas de outras pessoas. Dentro da carruagem estavam Zalhai, Laura, Meg e Nier. A carruagem era mais espaçosa que a de Laura, mas os designs eram bem parecidos. Tinham portas na parte da frente e na parte de trás da carruagem, assim como janelas feitas de vidro. No meio tinha uma estante, suspenso acima dela estava um forno mágico onde você pode usar magia ou carvão para ferver água. A parte superior da estante continha várias ferramentas enquanto a parte inferior tinha um freezer. Nos lados esquerdo e direito haviam duas fileiras atuando como assentos. Mesmo com estes itens, a carruagem ainda era muito espaçosa. Nas paredes da carruagem tinham grossos cobertores de lã cobrindo o chão. Embora o exterior estivesse nevando e frio, o interior da carruagem era tão quente quanto na primavera. Zalhai naturalmente não deixaria Shui e Blochiade congelando do lado de fora. Ele entregou duas roupas apropriadas para o clima. Adicionalmente, ambos os assentos do motorista foram modificados para que os ventos frios não os atingissem diretamente. Em meio a tudo isso, a principal característica da carruagem era realmente o uso do vidro. No continente, o vidro poderia ser considerado um luxo de alto nível, mas agora eles eram usados na carruagem de Zalhai. Parecia que Zalhai manteve sua aparência até o final. Olhando para o lado de fora através da janela de vidro, Laura sorriu para Zalhai e disse: Irmão Hai, você acha que as pessoas que virem a carruagem pensariam que o proprietário seria um homem fera? Zalhai olhou para o cabelo tingido de Laura, então ele sorriu fracamente. Eu acho que não, eu não soube de nenhum homem fera que seja tão extravagante para usar janelas feitas de vidro. Laura apenas sorriu, então ela disse, então, como foi? Minha ideia foi boa. Meg olhou desajeitadamente para o cabelo dourado de Zalhai, depois se virou para Laura e riu, foi muito bom. Você deve saber que o jovem mestre também era um playboy antes lá na capital imperial. Desta vez, ninguém suspeitaria de sua identidade atual. Colocado em seu rosto estavam os óculos de cristal rosa, juntamente com seu cabelo dourado e suas sobrancelhas evidenciadas, realmente parecia que ele era um jovem mestre nobre. Olhando para a aparência de Zalhai, Laura não conseguiu não rir, igual a quando ela viu Zalhai com essa aparência pela primeira vez. Ela ficou curiosa e perguntou a Meg, Meg, conte-me tudo sobre como o irmão Hai era quando estava na capital imperial. Ele realmente parecia e agia como um playboy. Meg sorriu. É claro, ele era ainda pior do que nos rumores. Você pode não saber, mas ele... Zalhai não pôde deixar de coçar sua cabeça e ter uma enxaqueca, mas ele não podia fazer nada, essas coisas eram o que o ex-Adam fazia. E ele agora estava usando o corpo de Adam, então ele tinha que admitir essas coisas. Olhando para as garotas conversando, o humor de Zalhai se tornou bom. Repentinamente ele teve uma sensação de felicidade, que era muito quente, muito comovente. O comboio de Zalhai apareceu num local não muito longe da cidade-casa, portanto, antes do dia anoitecer, eles já tinham chegado do lado de fora da cidade-casa. Por eles não terem um distintivo de identificação, os guardas pararam seu comboio no portão. Mas Shui pegou o distintivo de um mago e entregou para os guardas da cidade para olhar. Os guardas permitiram que eles passassem. Magos do continente tinham o privilégio de entrar em uma cidade de graça. No entanto, os guardas da cidade ainda estavam curiosos sobre Zalhai. Embora o ducado de Purcell estivesse no continente, eles não estavam muito longe da pradaria. Ainda assim, essas pessoas não tinham visto um boi raivoso do chifre grande antes. Esses bois raivosos do chifre grande eram a besta parente da tribo do boi raivoso do chifre grande, então eles não eram vendidos, assim as pessoas do continente naturalmente não os reconheceriam. Zalhai entrou na cidade e imediatamente atraiu a atenção das pessoas do lado de dentro. Eles não tinham visto um boi raivoso do chifre grande antes, assim eles direcionaram sua curiosidade para a carruagem de Zalhai.
Zhao Hai não se importava, sua carruagem já havia parado na frente do maior hotel da cidade casa. Olhando para a entrada de Zhao Hai, o atendente do hotel imediatamente pensou que Zhao Hai era uma pessoa influente. Ele imediatamente veio para a frente e cumprimentou pelo lado de fora a carruagem. O Hotel Shelley dá as boas-vindas para vocês, distintos clientes. Shui apenas olhou para o atendente, então ele se levantou de seu assento e preparou as escadas escondidas abaixo da carruagem e disse: Jovem mestre, nós chegamos. A porta da carruagem se abriu, então duas figuras saíram e ficaram em ambos os lados da escada. Zhao Hai saiu da carruagem segurando a mão de Laura e quando ele desceu as escadas, ele soltou a mão de Laura e segurou a mão de Meg. Ele então desceu lentamente as escadas, ignorando o atendente e indo diretamente para dentro do hotel. O atendente não ficou ofendido. Ao invés disso, Zhao Hai pareceu muito maior em sua mente, ele não conseguia lembrar de nenhuma pessoa como ele. Isto foi talvez devido à aura de Zhao Hai. O atendente apenas ficou ali curvado e não seguiu Zhao Hai para dentro do hotel. Shui se virou para o atendente e disse: Tome conta de nossas carruagens e das bestas mágicas. Se houver qualquer erro, eu não irei poupá-lo. O atendente imediatamente respondeu: O cliente pode ficar tranquilo, nosso Hotel Shelley garantirá que não terá erros. Cliente, você pode apenas passá-los para mim. Shui assentiu. Ele então sinalizou para Blochiad e entrou no hotel. Entrando no salão, haviam várias áreas de descanso em ambos os lados do salão. Zhao Hai estava apenas sentado lá enquanto Laura estava com a recepcionista do hotel discutindo alguma coisa. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.